Se você quer aprender tudo o que precisa para realizar um culto no lar, leve, tranquilo, divertido, você encontrou o vídeo certo. Neste vídeo eu quero mostrar para você o que você precisa fazer antes de começar, o que fazer na hora e o que não fazer no culto no lar. O que você precisa fazer antes de começar o culto no lar? Primeiro, escolher um lugar para realizar o culto. Pode ser na mesa do jantar, após as refeições, pode ser na sala de estar, pode ser em algum outro cômodo da casa que comode bem todos os membros da família. Aqui em casa, por exemplo, gostamos de nos reunir na sala de estar. Fica bem mais agradável para nós. Segundo, um horário específico para reunir todos. Isso é muito importante. Dependendo da sua rotina, não será qualquer horário, ou o horário que você gostaria mesmo. No final da noite, de manhã cedinho, no horário depois do almoço, no intervalo. Aqui em casa, por exemplo, o melhor horário que nós encontramos foi após as refeições, né? Ou melhor, após o almoço. Esse foi o melhor horário, todo mundo tá inteiro, consegue ter atenção. Então, é o momento que estão todos reunidos em casa. Terceira coisa que você precisa fazer antes de começar os cultos em família: determinar um tempo. Isso aqui é muito importante. Se os seus filhos são pequeninos, não dá para realizar um culto em família longo. Ou se sua rotina é muito agitada, também não dá para prolongar demais o culto em família. Então, se você está nessas condições, tem que ser um período curto, tá? Se os seus filhos são maiores, se você tem uma flexibilidade melhor na sua rotina, então sim, você consegue ficar um pouco a mais. Vamos pensar em uns 30 minutos no máximo, tá? E 15 a 10 minutos ali no mínimo para ter um bom culto no lar. Quarta coisa que você precisa fazer é estabelecer uma liturgia para o seu culto no lar. Como assim liturgia? A sequência do culto. Então, lembrando do ponto anterior, por causa da rotina, então não dá para ser uma liturgia muito longa. Então, uma abertura com a leitura ou com uma oração, um momento de cânticos, um momento de explicação, um momento de intercessão. Enfim, você pode estabelecer qual será a sequência. Tá? Isso é algo próprio de vocês. Não se preocupem em tentar imitar de alguma família. O culto no lar, ele é fantástico por esse motivo também. Temos essa flexibilidade de podermos colocar algo que é da nossa realidade, que é da cultura da família. Então não fique preso a um modelo, tá? Fique em paz. Se quiser começando com as músicas, se já quiser chegar explicando a palavra do Senhor, não tem problema. Não tem problema. Tá bom? E por fim, decidir qual material usar para a edificação de toda a família. Esse daqui é extremamente importante. Muitas famílias têm dificuldade por pensar qual material eu vou usar, né? A constância depende muito do material. Então, eu já passei por vários materiais, várias formas de ensino. Por exemplo, as bem-aventuranças, os 10 mandamentos, algum período que eu usava os devocionais que eu fazia e usava para a família, mas eu tenho usado um que foi desenvolvido por nós que tem sido maravilhoso, de verdade, maravilhoso. A Confissão de Fé de Westminster. Geralmente pensamos muito no catecismos, né? E que são maravilhosos também, conteúdo muito bom. Mas o que tem de diferente nesta confissão que nós planejamos aqui? É porque eu preparei esse material para a família, para o culto no lar. Então é direcionado com um tema, com um texto base, com a referência da confissão de fé, uma explicação tranquila, pequena e uma didática para que eles possam interagir, participar e fixar o conteúdo. E, gente, tem sido muito bom. Tem sido maravilhoso, já estamos no segundo volume que conseguimos fazer. Usamos sempre aqui. As crianças têm aprendido muito, eu tenho aprendido muito, minha esposa tem aprendido muito também, porque é baseado na Confissão de Fé de Westminster. Então, material pesado, material carnudo, né, como alguns gostam de dizer.
ter sido muito bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link do primeiro volume, se você tiver interesse, tá bom? O primeiro volume, ele não vai ter ilustrações como tem no segundo, tá? Que são brincadeiras que eu criei para ajudar, mas vai estar lá bem ilustrado um material para você usar, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, e toda a sua família. Agora que eu mostrei para você o que fazer antes de começar, eu quero dizer como fazer na prática. E eu vou mostrar isso contando para você como é aqui em casa, tá? Então acaba as refeições, as crianças colocam a louça delas na pia e todos vão para a sala. Na sala, todos ali sentadinhos, costumamos ter um momento de apresentação. Então, as crianças tiveram um momento de ensino pela manhã, então elas têm a oportunidade de apresentar aquilo que elas fizeram, que elas entenderam na sala com a mamãe, né? Na sala de aula com a mamãe. Depois eu tomo a palavra, leio o texto bíblico e explico qual é o assunto. Falei para você que eu estou usando o material da Confissão de Fé que nós elaboramos aqui. Então eu explico e depois faço uma atividade de fixação, que geralmente é bem divertida, é bem engraçada e as crianças amam demais. Eu tento fazer bem participativo, não deixar ser só eu falando, sabe? Depois eu reviso e faço perguntas para eles. Depois oramos, uma oração de intercessão, uma oração pelo aquilo que a gente ouviu. Mas veja, esse é o jeito dos de Paulo. Você pode fazer de uma outra sequência, de uma outra liturgia, tá? E lembrando, sempre envolvendo toda a família, a esposa, os filhos, para ser algo participativo, um culto em família mesmo, tá? Então, pode ser criativo agora, pode pensar em outras formas que eu tenho certeza que serão válidas e que são maravilhosas, porque o intuito é engrandecer o Senhor e edificar a família. Mas agora, o que você não pode fazer nos seus cultos no lar? Primeiro, formatar o culto público e solene no culto em família. Não dá para ser como acontece lá. Se você tentar colocar o culto público em casa, você vai matar o seu culto em família. O culto público é a reunião dos santos da igreja visível. E por causa disso, algumas coisas lá não cabem aqui e nem coisas aqui cabem lá. A participação das crianças, a brincadeiras, atividades. Então essas coisas são do culto em família. Então não se preocupe, não tente fazer isso, porque senão você vai prejudicar o seu culto em família. Vai ser um momento pesado e mais difícil para ser adequar àquela realidade, àquele momento específico em família. Segundo, o que você não pode fazer? Não ter didática. Você não pode ter o luxo de fazer algo monótono. Não pode só ler alguma coisa. Você precisa envolver. Você precisa ajudá-los a entender. Se você tem crianças pequenas, então é um grande desafio. Aqui em casa, eu às vezes gosto de fazer teatro. Eu enceno um momento, uma passagem bíblica, efeitos sonoros, pego um cabo de vassoura, é o cavalo, de repente é a espada, pego uma cadeira e de repente a cadeira vira um barco. Então dá para você ser criativo. O que não pode fazer é não ter criatividade. Então, por favor, não faça por fazer. Pense em alguma coisa. Mais uma vez, o material que você for usar vai te ajudar nisso. Então pense em um bom material. E de novo, o material que nós fizemos aqui, ele pensa nisso também. E é para te ajudar, tá bom? Terceiro e último, não ter disciplina. É algo que não pode ter no culto no lar. A falta de disciplina. Não é porque ele é mais descontraído, ele é mais flexível, que significa que pode ser de qualquer jeito. Por exemplo, criança ficar em pé no sofá, que é o caso aqui, né? Ficar barulhando, falando o que quiser, fora de tempo. Não. Calma aí, o culto em família é um momento de culto a Deus, então reverência, respeito, ok? Continuam. O que não pode é ter bagunça, tá? Então, é importante porque este é o momento de treinar o seu filho já para o culto solene, para o culto público. Então, tem um momento da interação, que eles interagem, que eles respondem, mas tem um momento que eles ficam sentados
e escutando a palavra. Este é o momento que nós usamos para treiná-los para o culto público também. É fantástico, é fantástico. Então, só para recapitular, o que você não pode fazer é trazer o culto solene para o culto em família, não ter didática e não ter disciplina. Esses 3 pontos aqui não podem estar tendo no seu culto em família. Então, se você conseguiu acompanhar esse vídeo até aqui, você está mais do que preparado para começar ou recomeçar os seus cultos em família de forma muito melhor. Deu para entender? Se foi importante para você, se te ajudou, eu convido você a se inscrever nesse canal, caso você não tenha inscrito ainda, e compartilhar esse material para aquele papai, para aquele mamãe que estão preocupados em como ter um culto em família com seus filhos pequenos. Mas se por acaso, dentro de casa, está tendo muita dificuldade seus filhos te obedecer, principalmente na hora do culto também, eu fiz um vídeo explicando como conseguir a obediência dos filhos de forma bíblica, tá bom? Então eu vou colocar aqui no card e você acessa para aprender como ensinar o seu filho a ser um filho obediente e não ficar passando vergonha dentro de casa ou fora de casa com filhos rebeldes. Até o próximo vídeo.